Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de começarmos a nossa mensagem, gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevessem no canal, desse seu joinha e compartilhassem para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse conhecimento. O tema da nossa mensagem hoje é: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. O texto inicial se encontra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, mas se o dom da salvação, foi por meio a salvação foi por meio da graça e foi por meio, mediante a fé. Então, a nossa salvação foi mediante a fé em Cristo Jesus, pela sua graça, um dom que não vem de nós e nem cabe a nós, e sim um dom que veio, partiu de Deus para cada um de nós. Porque imagina nós, Imagina nós, seres arrogantes, pessoas que gostam de ser sempre vistas, pessoas que sempre querem estar, acima de tudo, ter esse dom da salvação. Como é que seria essa nação? As pessoas hoje sabem que a salvação foi por graça e foi um dom, de Deus mediante a fé. E as pessoas querem porque querem ser, maioral, querem porque querem que o seu mérito seja, a fórmula da salvação. E a salvação não parte e nunca partiu do ser humano, e sim de Cristo Jesus, pela sua graça, a qual foi derramada pelo sangue de Cristo, o qual pela fé foi um dom dado por Deus. E no versículo seguinte, no versículo 9, diz: não vem das obras para que ninguém se glorie, Então, mas não depende das nossas obras, dependeu da obra consumada de Cristo. Não depende de mim, não depende de você, não depende de nada do ser humano. O dependeu de quem? De Cristo, da sua consumação, da sua obra perfeita, a qual, não parte de nós para que não venha ter glória humana, porque a única glória a qual deve ter é a glória de Deus. E no versículo seguinte diz: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós que temos o Espírito de Deus, o qual pertencemos a Ele, fomos feitura, criação de Deus, para que viéssemos viver, fazer, andar as boas obras que Cristo preparou para nós, para que viéssemos andar nela. Em outras traduções, tem que ele preparou antemão, Antemão ele preparou essas obras para que viéssemos andar nela. Então, como podemos ver que nada dependeu do ser humano, nada dependeu do homem, tudo foi feito mediante o dom de Deus que habita em nós, Todos os que foram salvos, todos os que foram escolhidos, os eleitos de Deus, receberam esse dom, o dom da salvação, o dom da graça, que partiu de Deus e que age em nossas vidas através da fé. E lá em 1 de Coríntios, 15, 44 ao 47, vamos ver aqui o que aqui diz lá em 2 de Coríntios, o que Paulo relata sobre a questão dos salvos, dos espíritos que pertencem a Deus. Então, 1 de Coríntios 15, do 44 ao 47 diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Vamos dar uma pausinha aqui para entendermos. Então, o corpo natural semeia, Como diz, semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, amados, o corpo natural, o qual relata, era Adão. Adão era natural. Então, por natureza, nascemos com o quê? Com a natureza adâmica, Nascemos um corpo carnal. Vem lá do Adão. Mas só que
semeando nesse corpo natural, ressuscita, né, um corpo, né, espiritual. Por quê? Porque quando, né, chegarmos ao fim da nossa trajetória, esse corpo carnal, o qual é descendente de Adão, se acabará, morrerá, e o espiritual, que é o nosso espírito, o qual pertence a Deus, ressuscitará e voltará para o Pai. É essa a nossa concepção, né? É essa a nossa fé, é o que depositamos, o que acreditamos mediante o nosso entendimento e a nossa jornada diante da graça de Deus. E assim, né? E como ele fala no versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, né? A nossa feitura carnal, foi feito alma vivente. Amados, antes ninguém tinha o Espírito de Deus. Antes ninguém, o Espírito de Deus não habitava. Então, quando uma pessoa morria, ele ficava preso na sepultura, né? Até chegar o dia do juízo, até o dia em que Cristo, né, o ressuscitou como o espiritual, o que tomou os seus para si. Mas hoje nós, né, que já nascemos pós-cruz, já nascemos com a obra consumada, que já nascemos, né, na graça de Deus, já nascemos com o Espírito Santo, né, habitando em cada um de nós. Então esse corpo carnal morrerá, se acabará, e o Espírito vivificante viverá, né? Porque o Espírito, esse não morre, esse vive, né? Porque o nosso espírito pertence a Deus, pertence ao espiritual. E como fala, né, que Adão apenas era alma era espírito vivificante, ou seja, só havia vida. Morreu, acabou. E no 46, né, diz: mas não veio o primeiro espiritual, senão natural, e depois o espiritual. Então, veio primeiro o homem natural, o qual foi Adão, né, o qual pecou, o qual dizem que veio tudo, né? Veio a desobediência, veio tudo. Mas isso foi o quê? Um propósito de Deus. Ou você acha que Deus não sabia que Adão não ia cumprir o que ele falou? Deus já sabia de todas as coisas, porque ele criou Adão, ele criou a sua esposa, ele criou aquele espaço, aquele lugar lindo, o paraíso, e colocou eles lá. E ele sabia que quando ele falasse da árvore, né, que tinha a árvore do conhecimento e a árvore do mal, né, tinha a árvore do bem e a árvore do conhecimento. Então ele não podia comer da árvore do conhecimento. Por quê? Porque senão ele ia pecar, ele ia morrer. Mas será que Adão morreu? Ele falou que não era para comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Tinha uma árvore específica no meio do paraíso, né? No meio daquele lugar lindo, que ele não podia consumir. Porque se ele consumisse, morria. Mas será que Adão morreu? Não, amados. Adão morreu o quê? Espiritualmente, porque ele deixou de ver as maravilhas de Deus, né? E sofreu. Adão sofreu demais. Ele foi, né? Sofreu as suas consequências pela sua desobediência. Mas depois veio o espiritual, que foi Jesus Cristo, né? O qual hoje o Espírito veio, desceu e habita em cada um dos eleitos. E no versículo 47 diz: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, primeiro veio o homem terreno, né? Adão veio. Para quê? Para que hoje, né? Nessa terra tivesse vida, tivesse, né, seres humanos. Então teve que ser feito primeiro o homem terreno, para que viesse depois o segundo, que era o Senhor, que vinha dos céus. Ou seja, Cristo, né, veio à terra como um corpo carnal, mas não pertencia à terra, era do céu, era espiritual, né? E lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, diz: vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eis o tema da nossa mensagem, né? Que se alguém tem o Espírito de Deus, esse pertence a Deus. Se não tem, não pertence a Deus. Quando Cristo consumou, né, consumou a lei, anulou, né, fez uma nova aliança, ele gritou naquele madeiro, tetelestai, ou seja, está consumado.
Tudo eu conquistei. Tudo eu fiz pelo meu povo, pelos meus escolhidos. O que estava, né, no meu propósito, eu cumpri. Então nós que nascemos pós-cruz, né, que teve o mover, que teve o juízo, né, nos anos 70, teve o juízo para aquelas pessoas que esperavam o Senhor, aquelas pessoas que já tinham partido e estavam, né, na sepultura, estavam à espera, o espírito estava preso, né, então eles esperavam, né, no Senhor. Eles esperavam no Senhor, esperavam o juízo. Mas nós que já nascemos, né, pós-cruz, já nascemos com o Espírito Santo habitando em cada um de nós, né? Então, esse Espírito habita em todos os eleitos, os que Cristo escolheu, os que Cristo tomou para si, tornando filhos e cordeiros dele. Então, todos nós que pertencemos a Deus, já nascemos com o Espírito Santo. Então, nós pertencemos a Deus, né? E quem pertence a Deus? Dá para saber, irmãos. Aqueles que têm temor, aquele que quer viver uma vida mediante ao Espírito Santo, fazendo as boas obras, fazendo com que venhamos reinar em vida e em perfeita vitória. Porque aqueles que não têm o Espírito de Deus, não tem temor de Deus, vive de uma forma, né, negligente, vive de qualquer maneira, não tem o temor, não tem medo de ser disciplinado, porque para eles não há a fé que vem de Cristo. Você pode crer em qualquer coisa, mas a fé que vem de Deus, essa é totalmente diferente. Porque temos que crer com a fé. A fé não é nossa, a fé é de Cristo, né? A fé é um dom de Deus, né? Então, os dons de Deus não podem ser revogados. Então, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, que pertencemos a Deus, temos o dom da fé, o dom da graça, o dom da salvação. E isso não parte de nós, isso veio, né? Foi como um presente dado a nós como filhos de Deus. Veio de Deus esse presente, o qual recebemos, o qual abraçamos, o qual vivemos nessa terra. Porque o que mais nos faz, né, viver uma vida que, mediante tantas as coisas que acontecem, é a fé de Deus, a fé de Cristo que habita em cada um de nós. E porque o Espírito Santo habita em nós e se locomove juntamente conosco, né, nos dando segurança, nos trazendo a paz, nos fazendo pessoas melhores. Certo que temos os nossos defeitos, temos os nossos erros, mas isso, amado, depende da nossa natureza adâmica. Isso já vem por natureza. Mas sempre temos o temor, quando erramos, sim, temos o temor, porque não queremos ser disciplinados por Deus, porque o Pai ama e o Pai disciplina. Quando for preciso, Ele vai disciplinar. E nós que pertencemos a Ele, temos o Espírito Santo, não somos dos que não pertencem, porque temos temor, recebemos de Deus o dom da graça e o dom da salvação. E isso ninguém pode nos tirar, porque foi dado, é um dom dado por Deus como presente divino a todos os eleitos de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, o qual o Senhor nos concede a vida, Deus. Obrigado por esse mover, obrigado por essa palavra, por esse entendimento. Que os demais irmãos, Pai, o qual escutar essa mensagem, venham, Pai, ter o teu conhecimento, o teu entendimento. Que o Senhor venha dar uma mente iluminada, assim como o Senhor nos deu, Pai. Graça te damos, Senhor, por mais esse dia, e que eu já declaro um dia abençoado, um dia próspero, e que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu já declaro a nossa segurança em Ti, Pai. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.